Fala galera do Na Súmula Cast, bem-vindos aí mais um episódio de... Vamos falar, abordar tudo sobre os jogos, convocação, todas as notícias que tivemos nesse final de semana, nesse começo de semana também, que estamos gravando aqui na terça-feira. Bom, hoje estamos com a equipe quase completa. Apresentar aqui sempre do meu lado, Caio Jordão. E aí, Caio, como é que você tá? Tudo certo, Dudu? Estamos aí para mais nosso terceiro podcast geralzão aí. E igual você falou, equipe quase completa aí, então ansioso aí por esse programa que promete muito. E você, Gabriel dos Reis, meu tricolor favorito, fala aí. É isso, estamos aí para mais uma. Vamos para cima. Guga, também primeira vez no nosso programa geral, como é que você tá, cara? Cara, tudo certo aí, bora. E aqui também pela primeira vez, mas já participando de dois podcasts. Joe, fala aí, cara, prazerzão estar aqui com a gente. Eu tô na minha maratona aí já, cara. Eu tô fominha entrando em todos que estamos chamando. E é um prazer aí estar gravando com todo mundo. Dudu, Caio, Guga e Gabriel, que foi meu primeiro anfitrião lá no Tricolor Carioca. Então, vambora, estamos à disposição. É para isso que a gente contratou, cara. Aqui é trabalho em série mesmo. Bom, vamos falar do que esse podcast mais gosta de falar, que é de futebol. Mas antes, para o Joe e o Guga, que não participaram da nossa dinâmica, aqui quando vocês participam pela primeira vez no podcast geral, vocês têm que fazer uma brincadeirinha aqui com a gente. Vou começar pelo Guga, que é o seguinte: bom, a gente já anunciou lá no Instagram a idade, time de vocês, nossos ouvintes já sabem. Então, eu gostaria que vocês falassem jogador favorito e o jogo mais assim, marcante que vocês viram em estádio, presencialmente. Fala aí, Guga, você tem alguém em mente? Você tem algum jogo também que você lembra que foi memorável? Então, antes eu queria saber, pode ser qualquer jogador ou só jogador que tenha atuado no futebol brasileiro? Cara, qualquer jogador, jogador que você marcou assim sua vida assim de telespectador. Bom, um jogador que eu vi jogar e que eu gostava muito do futebol dele é o Marcelo Cirino, por ter jogado no meu clube também, e ele foi muito importante, assim, na época da Série B em 2012. Em 2013 ele voou, foi eleito a revelação do campeonato, fez gol na final da Copa do Brasil e deu a assistência, aquela assistência maravilhosa na final de 2019 contra o Inter, que eu diria que foi um dos jogos marcantes, assim, por ser um título incrível, assim, Copa do Brasil e ainda ter ganho o jogo fora de casa, para mim aquilo foi incrível, foi muito marcante. Uhum. E você, Joe? Ah, não, o Guga não falou do jogo, né? Eu falei da Copa do Brasil, Ah, tá. da final. Ah, legal. E você, Joe? Com certeza aí já foi muitas vezes na Vila Belmiro. Fala pra gente aí, cara. O jogo que eu escolhi aqui é de fato na Vila Belmiro. É um show do menino Ney, né? Neymar em 2012, cara. Teve um jogo Santos 8 Bolívar 0, Caraca. pela Libertadores, nas oitavas de final. O Santos tinha perdido o primeiro jogo lá na altitude por 2-1 e volta e tá aquela, pô, será que vamos conseguir virar, né? Todo o legado aí do atual campeão, perder pro time da Bolívia. Aí fui eu e meu pai, né, que de Curitiba pra lá, nessa, pô, será que vai dar? Foi 8-0, dois do Neymar, dois do Ganso, dois do Elano, então foi massa. Massa demais. Essa é a melhor lembrança em estádio, assim, que eu tenho. E jogador favorito, cara? Tem alguém? É do Santos? Pode não ser também, se você quiser. Atualmente jogando? Não, não, cara. Que você mais gostou, assim, desde sempre. Acaba que, pelo menos, acho que o meu do Gabriel foi um jogador que estão atuando agora no nosso time, mas vai quem mais te marcou mesmo. Cara, meu jogador favorito de ter assistido foi o Ronaldinho Gaúcho, cara. Todos os tempos, assim. Né, realmente era outro O Luxo é nível, né? diferenciado, né? Você teve esse período por Nove nove jogos. jogos. 9 jogos e 0 gols.
Essa foi a grande passagem Aí, ó. do Ronaldinho no... 9 ou 11, na verdade. Projeto Ronaldinho no Vasco, né? Do Eurico Miranda. É, Sim, sim, teve. 90% acertado, né? Foi quase. Bom, também lembrando que o Joe, aqui junto com o Franz, nosso mentor, porque ele é o único realmente formado em jornalismo dentre todos nós. Então, bom, é uma honra estar aqui com você, Joe. Valeu pela apresentação, Guga, Joe. E vamos para começar, né? Falando sobre uma ordem cronológica, vamos começar pela convocação do Dorival Júnior, né? A primeira convocação dele como técnico da seleção brasileira. E uma convocação que a gente pode falar que foi um tanto quanto questionável, assim, eu não lembro de uma convocação que gerou tanto tumulto, assim, né? Tanto a mídia quanto os torcedores. Bom, Caio, começo aqui por você. O que que você tem a dizer sobre essa convocação que com certeza a gente tem muito a falar, né? Sim, cara, total. Acho que você falou muito bem. Assim, acho que pegou todo mundo de surpresa. Acho que pro lado bom e pro lado negativo, assim, a gente tem alguns jogadores que não tinham sido convocados ainda, o que a gente pedia há muito tempo e não vinham sendo convocados. A gente tem Andreas Pereira, que vem fazendo grande temporada no Fulham desde a temporada passada, o próprio Douglas Luiz, que a gente sempre falava dele, João Gomes, mas a gente tem alguns nomes, assim, que, para mim, do que eu penso, são meio injustificáveis, assim, a gente pega o goleiro Rafael do São Paulo, o próprio Pablo Maia, o zagueiro Murilo do Palmeiras, que acho que todo mundo, quando estava ouvindo a convocação, achou que era o Murilo, ex-Corinthians, que hoje em dia está no Nottingham Forest da Inglaterra, que tem jogado muito bem, assim. Então, acho que é uma convocação bem polêmica e que pegou todo mundo de surpresa, assim. Eu tô bem curioso e até preocupado, assim, para ver como vai ser esse time agora nos amistosos que o Dorival vai ter pela frente. Bom, realmente é uma lista que tem muitos, como você falou, muitos nomes injustificáveis até. O Pablo Maia nem titular absoluto do São Paulo né? Então, realmente é uma lista, como você falou, quando a gente estava vendo junto, quando o Murilo Uhum. foi. Ele falou o nome do Murilo, a gente esperava do Nottingham. Bom, mas é uma lista que realmente tem muitas falhas. E, Gabriel, você acha que ele teve algum acerto de nome novo, assim, que ele chamou? Porque, de novo, das críticas a gente pode falar muito, mas dos acertos também a gente tem que destacar, né? Acerto, não de nome novo, mas achei que acertou em convocar o André mais uma vez. Estava merecendo. E no geral, acho que o Andrés merecia também. E como o Caio falou, os goleiros, né? O Rafael, não entendi mesmo. Achei que o Dorival deu uma leve clubistada, né? Assim podemos dizer. Destacar o João Gomes, achei que ele merecia também. E senti a falta do Vitor Roque. Para mim, ele merecia estar nessa convocação já. Concordo. Eu acho que ele foi muito bem também na convocação do Savinho, que estava pedindo passagem faz um bom tempo. Que temporada que ele está tendo no Girona. Vai até pro City, né? Lembrando que o Girona tem no grupo City, mas vai jogar no Manchester City, pá, uma temporada mágica mesmo. Ele também acertou também na minha concepção do Andrés Pereira, tá jogando muita bola. O João Gomes também. O Beraldo, que a gente falava, né? Que o Dorival teria seus jogadores de confiança e a gente botava fé no Beraldo, que tá jogando muita bola, jogou muita bola na Champions, mas a gente não esperava Rafael Pablo Eu Maia, acho né? que a diferença é isso. Acho que é normal o técnico, principalmente chegando, contar com esses jogadores de confiança, mas assim, a gente está falando de um Beraldo que chegou num Paris Saint-Germain e hoje mesmo, PSG Real Sociedade, de novo ele jogou como titular na primeira partida das oitavas. Ele jogou até de lateral esquerdo, foi muito bem. Então, assim, eu acho que é uma convocação que, claro, é um cara que o Dorival conhece muito bem, que com o Dorival chegou num nível muito alto, mas que ele continuou. Ele tá jogando bem, eu acho que isso se justifica. Enquanto a gente olha para esses outros nomes que seriam meio que escolhas muito pessoais do Dorival, acho que eles não se sustentam tanto, assim. Concordo. E, Joe, você sentiu falta de algum nome específico, de algum jogador que você realmente não entendeu não ter sido convocado, alguém que mereceu uma chance? Cara, um jogador específico, assim, como foi citado o Vitor Roque, acho que ele com certeza faz parte dos planos, não só para esse ciclo, né, da Copa 2026, como dos ciclos que vêm na sequência aí. Eu sempre penso muito nessa ideia de você montar a seleção e ela jogar junta por anos e por várias convocações, como a gente vê em seleções que foram campeãs do mundo. Acho que o Brasil falha muito em fazer isso. Sobre os São Paulinos ali,
Não entendo a convocação do goleiro Rafael. O Pablo Maia, eu até gosto do Pablo Maia, acho que vai chegar a jogar, mas não é ruim. Mas o goleiro, ele parece aquela convocação meio que na festa de despedida, o Dorival prometeu pra rapaziada que ia levar Exato. eles um dia lá Até pra, porque o goleiro pra Rafael fazer publicou um o. vídeo, né? Esperando a convocação, então pegou todo mundo de Ele surpresa. sabia Então, com já, certeza né? ele Então, pô, sabia. porque pelo currículo do goleiro Rafael, não tinha por que estar esperando a convocação, né? Só você receber um zap ali do treinador Dorival. Mas gosto da convocação ali do Endrick, do Rodrigo, do Vini Júnior, que são caras que a gente sabe que vão estar em 2026, vão estar em 2030. Então acho que tem que focar nesses nomes, né? Nomes jovens e já consagrados, como é o caso do Beraldo. Mas senti falta ali do Vitor Roque, né? Que é uma esperança ali no ataque. Não sei se vocês lembram de algum meia armador que pudesse estar nessa convocação. Senti falta dessa posição, assim. Acho que tem muitos jogadores que fazem a volância, né? Primeira e segunda volância, mas poucos camisas 10, né? Parece uma posição que tá meio em falta. Eu acho que é uma carência no geral, né? A gente pode ver a procura dos times brasileiros, até um reflexo disso. Eu acredito no futebol mundial Uhum. também, né? E realmente acho que nenhum nome vem em mente. Quem pode É, exercer mais essa função é o Paquetá e o Andrés Pereira, né? um cara que vinha sendo chamado, talvez era o Veiga, né? Eu ainda não acho que ele é exatamente esse tipo de jogador, mas assim, talvez poderia ser um nome que exerceria essa função. Tem o próprio Talisca também, né? Que eu acho que sempre é mencionado e que nunca teve, eu acho que a chance que todo mundo gostaria na seleção. Então, acho que são alguns nomes que é, talvez podem ter feito alguma falta, assim. O Veiga é complicado, né? Porque ele estava sendo contestado nas Sim, convocações dele, mas o Talisca poderia ser um teste interessante, mas a gente entende, né? A é, seleção todo mundo árabe, sim, é um nível abaixo, né? abaixo, né? Não tem como. E Guga, uma pergunta para você que a gente fala muito sobre a inovação da seleção brasileira, né? A gente vem de 3 ciclos muito fracassados, eu acho que, porque falando desse novo grupo, que desde 2014, eu acho que iniciou um novo ciclo, né? Com Uhum. Neymar, etc. Eu acho que toda essa geração, assim, né? Então muito se fala, talvez até dos cortes de certos jogadores, inovação de trazendo jovens como Savinho, Ian Couto, Bento, jogadores realmente para a gente ver como é que eles vão se sentir vestindo a camisa da amarelinha. O que você acha dos jogadores jovens? Você conhece muito Bento, você acha que o técnico Dorival deveria dar uma chance para ele, ver como é que ele vai se sentir? Isso também que o Ederson e o Alisson não são goleiros muito jovens, deve ter mais do que 1 ou 2 ciclos, né? Aham. Então, o que que você acha dessa a seleção tá rejuvenescendo, né? O que que você acha dessa transformação do Dorival? Então, na minha opinião, assim, antes de falar sobre isso, eu reconheço que a falta de planejamento da CBF em achar o treinador ideal fez uma diferença enorme, assim, porque a gente veio de surpresas, assim, tanto com a vinda do Diniz e agora do Dorival. E, bom, eu acho que esse é um dos períodos mais difíceis, assim, da seleção brasileira. E eu espero que no final as coisas vão se encaixando, assim. Bom, sobre o Bento, eu achei certo dele ter sido convocado. Acho ele um bom goleiro. Só que os amistosos vão ser contra a Inglaterra e a Espanha. Bom, aí vai depender muito do técnico, né? Mas eu acho que provavelmente o ideal mesmo seria colocar o Ederson, que é um excelente goleiro e que é fundamental assim no Manchester City. Bom, realmente essa falta de planejamento da CBF foi muito amadora, né? Porque a gente falava de Ancelotti e parece que esse acordo nunca foi encaminhado, foi muito confuso, né? Porque, de novo, a gente falava da certeza do Ancelotti já quando trouxe o Diniz, e aí o presidente da CBF solta falas de Ancelotti Não, um esquema de jogo semelhante ao do Diniz, e que não tem nada a é ver. bom lembrar que é um presidente da CBF que cai no meio.
com o tempo e Exato. volta Cai, a volta, a presidência, FIFA ameaçando exato. o Brasil ficar de fora das eliminatórias, então realmente, Guga, é se destacar essa bagunça que é a CBF. A gente sabe, é um reflexo de todas as federações estaduais estarem sendo criticadas nessa época dos estaduais, nos campeonatos estaduais. Bom, e realmente o Brasil hoje, você concorda que existe uma carência técnica, cara? Cara, eu acho difícil falar em carência técnica, assim, de verdade, pô, uma seleção que tem no ataque, no meio, acho que em todas as partes, assim, jogadores do nome que tem, assim, eu acho que, assim, é difícil a gente falar em carência técnica, eu acho que mais do que isso são bons nomes, mas que precisam funcionar como um grupo, assim, eu acho que tinha-se talvez uma esperança grande com o Diniz, assim, de que com nomes bons, assim, do alto nível, do mais alto nível do futebol, ele conseguiria tirar algo disso e não conseguiu. Então, o que eu espero é que com o Dorival, esses nomes que conseguem desempenhar nos clubes deles, estão entre alguns dos melhores jogadores do mundo. Eu posso pegar, por exemplo, o Vinícius Júnior, assim, que eu acho que é unanimidade no Real Madrid, e na seleção nunca foi nem perto do que a gente assiste no O Real toda Bruno semana. Guimarães também, O né? próprio Bruno Guimarães, enfim, acho que tem vários, assim. Então, acho que o que eu gostaria mesmo é ver o Dorival transformando esses caras em um time, assim, em um 11 que funcione e que jogue conjunto e que a coisa funcione junto, assim. Joe, você que já acompanhou de perto, né, tanto o Dorival quanto o Diniz, que ficaram um bom tempo no Santos, né? Eu acredito que os dois passaram mais de um ano, pelo menos falo do Diniz, do Dorival bastante tempo. É, a gente fala de dois estilos de jogos muito, são dois opostos quase, Sim. né? Então, e o Diniz tendo, ele precisa de tempo para treinar aqui, para a equipe se adaptar. E o Dorival talvez seja um técnico que traga resultados mais imediatos. Você concorda? Qual é o estilo de jogo que você prefere para a seleção? Olha, eu concordo plenamente. Eu gosto muito do Fernando Diniz. Ele não teve sucesso no Santos, infelizmente. Pegou uma bagunça ali, que foi a última gestão, né? Mas realmente o estilo de jogo dele, assim como o do Pep Guardiola, que é a grande referência treinadores mundial hoje, é um trabalho diário que tem que ser feito ali. Não pode juntar os caras uma vez a cada 3 meses e achar que eles vão tocar a bola e ter um entrosamento assim, como se fossem irmãos, né? Pô, os caras não, eles mudam a convocação toda vez, não vai dar para jogar. Deu para ver o resultado. O Brasil fazendo uma campanha terrível aí nas eliminatórias por conta disso. O Dorival, por outro lado, teve muito sucesso no Santos, como você lembrou, ficou bastante tempo, teve um retorno, né? Inclusive, ele é o último campeão pelo Santos, o último treinador a levantar uma taça na Vila Belmiro em 2016. O Dorival, ele é o treinador tampão, né? Ele é aquele cara que pega um time que está desarrumado, mas que tem um elenco decente, e ele organiza duas, três coisas e faz a parada funcionar. Então, eu acho que para esse momento não é uma escolha ruim, mas também não seria uma escolha minha a longo prazo. Eu prefiro o futebol praticado pela equipe do Fernando Diniz, mas reconheço que nesse momento não daria muito certo. Não sei o que vocês acham aí, se tinha um outro nome que fizesse mais sentido nesse momento, mas não desgosto do Dorival. Tem muita polêmica entre trazer um estrangeiro e um técnico brasileiro, né? Existe muito esse orgulho, assim, patriota de alguns torcedores do Brasil mesmo, que falam que a seleção inteira precisa ser a prata da casa, enfim. Então, acho que isso É, pesou. eu sou totalmente a favor de um estrangeiro na seleção. Então, eu Deixar também aqui. acho. Porque a gente pode ver grandes seleções, porque, pô, tirando a França, que tem uma hegemonia assim nos últimos anos, em finais, a gente vê grandes seleções com técnicos de fora do seu país, né? E isso pode trazer, agregar ideias novas aqui para o Brasil, até porque ultimamente não vem sendo uma escola forte de treinadores, né? E eu acho que o único nome que, como posso dizer, que talvez seja o mais promissor, assim, claro, tem seus grandes defensores, eu sou um deles, adoro o futebol do Fernando Diniz também, eu acho que era o Diniz, mas eu acho que num sistema de seleção realmente não funciona, é muito o que o Joe falou, assim, ele precisa do dia a dia, ele precisa estar ali com os caras, ele precisa estar treinando e repetição, repetição. E num sistema de seleção em que ele se vem a cada, sei lá, no mínimo um mês e pouco tempo para treinar e joga e treina e já volta cada um pro seu canto, acho que era muito difícil imaginar que ia
funcionar, assim. Então, pensando nisso, o Dorival é um cara que pode funcionar bastante, assim. É um cara que faz, acho que, o simples bem feito, tem ótimos trabalhos por onde passou, assim. E eu acho que com os jogadores que ele tem na mão, ele pode sim fazer um grande trabalho e trazer uma identidade mais clara para essa seleção. Bom, um nome que me agrada muito, Joe, você que entende mais as escolas de treinadores, de tática, a escola portuguesa vem muito bem nos últimos anos, né, formando grandes treinadores, e um nome que eu gostaria muito de ver na seleção é o Abel Ferreira, né? Eu comento bastante com o Gabriel, treinador que tem um sucesso absoluto aqui no Brasil, conhece futebol nacional, e tem ideias inovadoras, assim. E, bom, eu acho que a grande crítica em relação ao estrangeiro é que ele não teria muitos olhos assim para o nosso futebol nacional, né? Que seria importante ter presente de alguns jogadores ali. E o Abel seria essa mescla dos dois, né? As ideias de fora com conhecimento do futebol brasileiro. Você que gosta também dessa ideia, Gabriel, tem algo a comentar? É verdade, eu concordo. Sou muito fã do Diniz, gosto muito do trabalho dele, estilo de jogo, mas reconheço que na seleção o estilo dele não dá certo, porque ele precisa dar continuidade do dia a dia. E como o Dudu mesmo falou, eu era muito a favor do Abel Ferreira na seleção, mostrou, mostrou-se um grande ganhador aqui no Brasil, e acho que ele merecia essa chance, até mesmo antes do Dorival na seleção. Eu acho que pro Abel seria o próximo passo natural, assim. Eu também teria ele como favorito. Adoraria um cara como o Ancelotti, assim, que chegou a ser ventilado, a gente não sabe até que ponto foi algo acertado ou não, enfim. Mas acho que, como o Dudu falou, o Abel é a personificação do melhor dos dois mundos, assim. É um cara de fora que tem boas ideias, mas ao mesmo tempo conhece o futebol brasileiro, está acostumado com o calendário, com os jogadores, enfim. Então, não seria nenhuma novidade para ele ter que lidar com esse universo, assim, tudo que envolve a CBF, futebol brasileiro, enfim, todos os seus problemas também. Então, acho que seria uma ótima. E você, Guga, concorda? Tem mais algum nome que vem em mente? Bom, eu concordo com vocês na questão do Abel Ferreira, porque algo que eu levo em consideração, levando em conta a vinda do Tite, foi que o Tite conseguiu ser campeão mundial. E o Abel Ferreira, ele contra o Chelsea, é, fez uma partida muito boa, assim. Foi um jogo que eu diria que foi equilibrado. O time do Palmeiras criou chances. Claro, os jogadores acabaram pecando na hora de finalizar, assim, mas eu gostei muito daquela partida que ele fez no Mundial, que ele só perdeu por causa de um pênalti, assim. E eu acho o Abel Ferreira um cara diferenciado, assim. Você concorda também, Joe? Você que entende mais esse aspecto tático, você acha que agrada, mas pode ser um jogo muito retranqueiro, assim? Você acha que seria efetivo na seleção? Eu acho que seria assim, eu não rotularia assim o Abel como um treinador retranqueiro. Eu sempre achei o Abel, eu diria que ele é um treinador meio coach, assim, sabe? Ele é o cara que traz esses pilares do sucesso para o time. Ele é um cara que, no Palmeiras, né, que é onde a gente acompanhou ele, eu não conhecia a carreira dele antes no PAOK, enfim, como jogador. Mas no Palmeiras ele criou uma cultura, né, no clube, nos anos que ele está aí. Então, toda a relação com diretoria, a relação com jogadores, a história do cabeça fria, coração quente, né? Ele é um cara que tá junto com o time. Eu acho que ele conseguiria fazer uma seleção funcionar. Que é um lugar que você tem que ser mais esse treinador paizão, né? Infelizmente o futebol funciona assim. O último treinador brasileiro aí, campeão do mundo, é o Felipão, família escolar. Então é um ambiente curto que você tem que fazer um grupo de 23 pessoas, hoje 26, né? Se não me engano, jogarem futebol de alto nível. Então, eu prefiro um cara como Abel Ferreira do que um cara como o Diniz hoje na seleção, por exemplo. E do que o Dorival também. Acho que o Abel seria meu nome também, minha escolha. Bom, eu acho que muitas pessoas apoiavam a vinda do Abel, mas é como vocês mesmos comentaram, você, Joe, é um técnico de segurança, né? O Dorival, para um resultado imediato, para arrumar a casa. E, bom, uma fala que me chamou atenção, antes
convocação em si foi uma própria fala do Dorival, que ele falou que não faria mudanças bruscas, né? Que uma transformação da seleção não ocorre do dia para a noite. Apesar de ele ter feito bastante mudança, eu queria perguntar para vocês, quem sentir à vontade pode falar primeiro, que, bom, a seleção brasileira ali é conhecida por grandes egos, né? A gente vê 2006, dizem que a seleção estava muito cômoda já, por isso não venceu, era uma seleção recheada de craques. E muitos dizem que esse problema vem se arrastando até hoje. Vocês já fariam uma mudança brusca, por exemplo, não convocariam mais Marquinhos, Casemiro, Danilo, esses jogadores que já tiveram uma chance nessa seleção, já têm uma idade mais avançada, talvez não participem na próxima Copa do Mundo. Vocês cortariam esses caras de cara ou vocês acham que tem que ter uma mescla inicial para inserir os jovens na seleção, dar essa pegada de seleção? Cara, eu acho que é muito importante você ter nomes como esse que você citou, assim. A gente pega Danilo, Marquinhos, o próprio Casemiro, assim, são caras que, por exemplo, eu acho que hoje, no meu time titular ideal da seleção, olhando para essa convocação do Dorival, eu não teria eles como titular. Mas eu acho que num grupo de seleção, de novo aquilo que a gente falou, que é pouco tempo para treinar, os jogadores vêm e vão, assim, ainda mais no início de trabalho do Dorival, dado tudo que aconteceu recentemente com a própria CBF, Diniz, enfim, eu acho que é importante você ter esses caras que seriam pilares, assim, que não necessariamente jogando, mas minimamente ali no vestiário, na concentração, enfim, acho que faz diferença. E a gente tá falando de caras que são muito grandes no futebol, assim, como um todo, sabe? Eu acho que ainda são caras que rendem e jogam. Ao mesmo tempo, acho que é muito bom ver novos nomes chegando, assim. Claro que a gente tem, por exemplo, Vinícius, Rodrigo, que são caras que são muito novos, mas Pablo assim, Maia. esse mais ou menos. Mas que são caras muito novos e que ainda assim já tem alguma mínima história na seleção. Mas assim, ver caras como o Savinho, por exemplo, o próprio Endrick, que claro, é muito badalado, mas assim, que bom que ele já está no nível de seleção principal, que eu acho que é onde ele deve estar, não na Olímpica, enfim. Então acho que essa mescla que o Dorival acho que está tentando manter, eu acho que é muito interessante, assim, ao mesmo tempo que ele está ainda chamando alguns remanescentes que, de novo, podem não e devem não chegar na próxima Copa, ele tem conseguido rejuvenescer bem, assim, e trazer alguns nomes que a gente queria ver muito, assim, como Douglas Luiz, João Gomes, a própria volta do Paquetá, que era um cara muito convocado com o Tite, ficou um tempo fora por toda essa questão da polêmica da investigação sobre apostas, enfim, e estava fazendo, tem feito uma grande temporada no West Ham. Então, acho que isso é importante, assim, conseguir mesclar isso, mas ao mesmo tempo ir sempre olhando para o futuro e imaginando quem vai estar bem, o que que o Dorival pensa para essa Copa de 2026, que daqui a pouco já está quase batendo na porta. E você, Joe, o que que você acha? Cara, assim, a seleção brasileira precisa de uma chacoalhada, né? Mas eu entendo o momento. Mas eu pergunto até, e deixo a pergunta para vocês de volta, e com o novo modelo aí de eliminatórias, que classifica muito mais time, e se não permitia, né, essa mudança mais brusca, assim, nesse momento. Porque classificam mais, a gente tem muita, a chance da gente ficar fora é muito pequena hoje, então precisa desse resultado mesmo, assim, talvez a gente abrir a cabeça pro resultado que vem lá na frente, e aí realmente eu deixaria de convocar atletas como Marquinhos, como Casemiro, pensando lá na frente, porque a gente não teria, a gente tem que ser o primeiro da eliminatória, a gente poderia ser o quinto e classificar com certa tranquilidade. Mas aí vai da mentalidade do torcedor, né? Não sei, Dudu, o que que você pensaria sobre isso, sobre talvez não levar tão a sério essa eliminatórias para levar mais caras jovens e ver quem que fica fixo para a próxima Copa do Mundo. Olha, Joe, eu concordo plenamente com você. Eu acho que, como você falou, hoje o Brasil não precisa ir longe de fazer seu 100% para conseguir essa classificação para a Copa do Mundo. É uma eliminatória hoje muito fácil de você conseguir a vaga aqui na América do Sul. Lembrando que 70% dos times, 60% dos times vão direto e o sétimo vai disputar ainda uma vaga.
Então, é muita seleção consegue, a gente sabe aqui da qualidade das demais seleções. Eu esperava essa mudança brusca com o Diniz, para falar bem a verdade. Eu via bastante no perfil dele essa coragem, assim, de já bancar, né? Eu particularmente já cortaria, assim, eu acho que a seleção vem de campanhas muito vexatórias, assim, na Copa do Mundo, né? A gente fala de seleções fortes, até tem o mérito da Croácia, mas a gente não podia cair numas quartas de final para a Croácia, duas vezes seguidas caindo nas quartas de finais, outra na semifinal tomando um 7-1 em 2010 também nas quartas, então é complicado, porque a gente está falando da maior campeã de todos os tempos, da Copa do Mundo, que não consegue chegar numa final desde 2002. São 20 anos, então é muita coisa para uma seleção tão vencedora assim. E eu acho que hoje, dentro do Brasil, esses veteranos que a gente comentou aqui têm uma mentalidade em relação à seleção, infelizmente, apesar de serem grandes vencedores nos seus clubes, tem uma mentalidade fracassada na seleção. Então a gente fala, os times americanos, né, na NBA, a gente vê muito esse negócio da cultura, que eles falam lá da winning mentality lá. Falta isso na seleção. E eu acho que eu tenho medo que, não conscientemente, mas que os jogadores acabam transmitindo isso para os jogadores novos da seleção. Né? De novo, não de uma maneira que vai ser intencional, longe disso, mas que esse fracasso pode ser passado, assim, após uma derrota, a forma de se portar. Acredito que o Dorival tinha que bancar, sim, de uma vez essa transformação, até porque a gente está falando de dois amistosos aqui para frente, se ganhar ou perder, pouco importa. Então, eu concordo com você, eu bancaria, sim, essa transformação, mas é complicado, né? A gente sabe, sabe e não sabe ao mesmo tempo de todos os bastidores que envolvem seleção brasileira, empresários, etc. Então é difícil, né? E você, Guga, você tem alguma coisa para falar? Bom, eu acho que o que falta na seleção brasileira é questão de ter protagonistas. Porque você tinha citado 2006, e em 2006 a gente tinha excelentes jogadores, jogadores que eram referências em suas posições, que tinham liderança, e eu acho que isso que está faltando na seleção brasileira, que a gente tem uma carência enorme quanto a isso. O único líder, assim, recente da seleção brasileira era o Neymar, e, bom, eu acho que tem que ter um pouco de cautela para fazer essa transição. Mas eu vejo com uns olhos bons, assim, para fazer com que os jogadores novos na seleção tenham ritmo na seleção e possam desempenhar o seu bom futebol e, assim, aos poucos, assumindo um protagonismo que é fundamental para uma seleção. Eu acho que talvez eu vou mais ou menos ali na linha do Google, assim, mas também concordo em partes com o que o Joe e o Dudu falaram. Acho que, pensando nisso, de que muitas seleções agora bem mais classificam, que o Brasil, obviamente, tem que acontecer algo muito fora da curva para não conseguir classificar, eu acho que realmente valeria mais desapegar desses caras e tentar mudar totalmente, assim. Mas eu acho que pensando com a cabeça do Dorival, eu acho que é importante para ele nesse começo ter alguns desses caras ainda, assim, principalmente para ganhar o grupo, assim, talvez, e para, né, de alguma forma ir sedimentando o trabalho dele para algo mais sólido, assim. Então, eu entendo o que vocês falaram, também concordo, acho que no ideal seria isso mesmo, mas assim, eu não consigo ver, por exemplo, o Brasil perdendo esses dois amistosos que a imprensa, a torcida não cai em cima do Dorival, assim, acho que já é uma situação que está muito crítica, desde Copa do Mundo, pós-Copa do Mundo, Ramon, o Diniz, Ancelotti, o Edinaldo, e toda essa confusão na CBF. Então, acho que nesse momento seria o Dorival tentando abaixar a poeira, conter ali os danos, assim, e aos poucos e tentando dar mais cara para esse time, lançando mais gente nova e se desprendendo dessa geração antiga, digamos assim. Então, acho que eu entendo esse movimento dele. E acho que agora é mais esperar para ver como vão ser as coisas. Eu realmente acredito que jogadores como Marquinhos, Casemiro, eu acho que não vão ser titulares com o Dorival.
acho que estão muito mais ali para um começo de trabalho, para até mais ajudar ele de alguma forma, assim, e que o protagonismo vai ficar para outros, assim, vai ser para esses meninos que estão surgindo e que já são até realidade, assim, no futebol. Bom, vocês têm algum comentário final, algo que vocês queiram falar sobre essa primeira convocação do técnico Dorival Júnior? Eu tenho aqui um adendo que eu lembrei agora, que é a não convocação do lateral esquerdo Lucas Piton, que vem fazendo uma brilhante temporada, fez uma brilhante temporada no passado pelo Vasco, iniciou mais uma vez. E eu daria essa chance no lugar do Ayrton Lucas, lembrando que ele tem a chance também de ser convocado pela seleção italiana. Mas aí é um nome que eu senti falta, pelo menos, mas talvez seja meu clubismo falando. Não, eu senti falta também, assim, acho que, de novo, o lateral esquerdo é o lateral, no geral, é uma posição muito carente, não só no futebol brasileiro, como no futebol mundial, e a gente vê o Piton, assim, brilhando desde que chegou no Vasco, assim, tanto defensivamente quanto ofensivamente, e pensando de novo nessa questão de que podemos perder ele para a seleção italiana, acho que era importantíssimo, essa convocação e merecida também. Então, rapaziada, foi esse que nosso podcast falando sobre a contestável convocação do técnico Dorival Júnior, a primeira dele com as cores da seleção brasileira. Agradeço para todos que estavam escutando a gente até aqui. Algum comentário final dos senhores? Algum abraço? Algo que vocês queiram falar? Não, acho que é isso mesmo, Dudu. A gente falou aí da convocação, agora é esperar. Imagino que a gente vai comentar também os amistosos, eu acho que são jogos bem interessantes, assim, contra a Inglaterra e Espanha. E vamos ver esse início do Dorival aí, que acho que ainda é bem difícil dizer como que vai ser, assim, o que que a gente espera. Então, acho que é melhor agora esperar e assistir os jogos e ver como essa seleção vai se desenrolar. Bom, sempre uma honra estar aqui do seu lado falando de futebol, Caio. Gabriel também. Valeu pela nossa primeira participação aqui. Já havia falado também na Súmula Cast do Furacão. Muito legal você estar aqui com a gente, Guga. Abraço para vocês. Quer falar algum tchau, algum abraço especial que você quer mandar aí? Não, é isso. Eu agradeço aí por. É um prazer estar com vocês, comentando aí sobre a convocação. E é isso. E Joe, mais uma vez aqui, um dos nossos experts táticos, mais um conhecedor profundo do futebol paulista, aqui junto com o Caio, né? Então, valeu aí por ter participado do nosso primeiro podcast geralzão. Tamo junto, senti falta aí do Franz, né? Uma grande aquisição aí junto comigo. Infelizmente não participou desse geral, mas com certeza vai estar no próximo. E a gente vai participando aí dos programas ao longo das semanas, trazendo conteúdo de diversos times, de diversos lugares diferentes. E é isso aí, foi uma honra participar de mais um programa com todos vocês. Nos vemos na próxima aí. Maravilha, obrigado para você que escutou até aqui. Nos siga no Instagram, que é na SúmulaCast. Nos escute no YouTube, no Spotify. E caso você tenha algum comentário, alguma crítica, ou algo que você queira ouvir aqui no programa, é só mandar no nosso e-mail contato.nasumulacast@gmail.com ou mandar uma DM pra gente que a gente vai receber de braços abertos qualquer comentário. Muito obrigado, rapaziada, e até a próxima. Valeu!